Perdoar não é esquecer. Perdoar é libertar uma prisão invisível que nos consome por dentro. Jorge Elahá nos convoca hoje a encarar esse abismo. O peso das mágoas, das feridas antigas, das promessas quebradas. Tudo isso carrega correntes que nos prendem ao passado. Ele não vem com tapinhas nas costas, mas com uma urgência que atravessa a alma. Ele pergunta: você ainda está vivendo no cárcere das suas mágoas? Quantas vezes você se culpou por coisas que nem lembrava mais e acordou com a dor como lembrança? Esta palestra é um chamado à libertação. Do rancor que queima o peito. Do olhar que ainda revira feridas antigas. Da culpa que te impede até de calar. Se seu coração está cansado, outrora ofendido, hoje pode renascer. Fica comigo até o fim. Escreva nos comentários: eu desejo perdoar e me libertar. E se inscreva, porque quem escolhe perdoar escolhe renascer. Nosso assunto dessa noite é o capítulo 10 da obra Boa Nova, de Humberto de Campos. Essa obra que fala sobre o Evangelho e que vem sendo objeto de estudo nas lives desse momento da semana. Hoje vamos ter a oportunidade de abrir as páginas dessa obra sobre um tema em particular, sobre o perdão. Antes de começar as discussões específicas sobre essa obra em particular, eu queria fazer um destaque sobre o perdão, no sentido da importância dessas informações para o povo judeu. Essa ideia do perdão, pensamento de que você, diante de alguém que lhe feriu, precisa fazer uma nova história, ela já existia, mas lá no Oriente. Se nós pegarmos os Vedas, nós encontramos nos Vedas, que é uma obra muito antiga, informações a esse respeito. Há uma frase que é muito atribuída a Buda: "Sê como o sândalo que perfuma o machado que o fere." Essa frase linda, imagine a árvore de sândalo, e vem o machado e golpeia a árvore, fere, machuca, magoa. O machado entra e fere a árvore. O que faz a árvore com aquele que o feriu? Sê como o sândalo que perfuma o machado que o fere. Você foi golpeado pelo machado, devolve ao machado o perfume que lhe é próprio. Essa frase é dos Vedas, muito mais antigo do que o Buda. Mas o Buda usou também, porque o Buda ele tem raízes védicas nas suas pregações. Existe fundamentalmente dois grandes veios de formação religiosa no mundo: as religiões do braço védico e as religiões do braço abraâmico. As religiões abraâmicas são fundamentalmente três: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, as três monoteístas. E no braço dos Vedas, o braço védico, você tem as diversas linhagens de doutrinas orientais. E lá no Oriente, no braço védico das religiões, a informação sobre o perdão já existia. Mas em Israel, em terras israelenses, na Palestina, a informação do perdão ainda não havia chegado. Ainda valia o pensamento do olho por olho, dente por dente. A sociedade era criada dentro de um modelo bélico, no qual alguém que nos agredia deveria receber em troca uma ação para impedir a repetição da agressão. Isso fazia com que a cultura judaica se desenhasse dentro do conceito de que a quem nos agride, a resposta é uma agressão de volta para conter o agressor. Nós não encontramos nas páginas do Velho Testamento a mensagem do perdão sendo oferecida como proposta de conduta para as pessoas. Por isso que era tão importante a chegada do Messias, por isso que se falava tanto que quando ele viesse, ele iria falar de coisas nunca ouvidas. Ele iria transformar a história do povo. E dizia a profecia sobre a sua vinda, que o Messias falaria assim:
Abrirei a minha boca em parábolas e publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo, os judeus esperavam pela notícia de que o perdão fosse, de certa maneira, uma atitude que pudesse mudar os destinos de todos nós. E, de fato, assim é. O destino tem esse condão de nos tirar do círculo vicioso das encarnações de baixo teor de aproveitamento e nos levar a um aprofundamento das nossas experiências, promovendo a transformação das nossas almas. Mas, até que Jesus chegasse na Palestina, essa informação não havia chegado. Seus discípulos, portanto, eram homens talhados dentro dessa ideologia. Haviam crescido dentro de uma certa cultura, aonde aquilo que hoje é tão comum, que a gente diga para as crianças: meu filho, não faz isso, pergunta ao seu amigo, vá lá, peça desculpa para ele, ou então deixa ele pedir desculpa para você, não guarde mágoa dos outros. A gente fala isso de maneira tão comum, como se sempre fosse assim. Mas não era. Na Palestina, esse não era o pensamento. Os discípulos de Jesus, portanto, haviam sido forjados na sua personalidade de homens, em sua grande maioria, pescadores, homens sem o trato das escolas do rabinato, como homens ainda bastante ligados à terra e vinculados ao imediatismo da vida. Então, nesse sentido, é compreensível que eles tivessem, evidentemente, até hoje temos, dificuldades para lidar com o perdão. Seriam as primeiras vezes que seus ouvidos ouviriam a notícia que, diante de uma agressão, deveríamos fazer uma outra atitude que não revidar. E no livro Boa Nova, no capítulo 10, intitulado O Perdão, vai ocorrer uma cena incrível, extremamente instrutiva, na qual Jesus tem a oportunidade de orientar os seus discípulos com relação a uma experiência prática relacionada à questão do perdão. Em que circunstância? Em que cena isso vai acontecer? A cena que vai suscitar a necessidade do perdão é uma cena na qual Jesus e seus discípulos se deslocam ali na parte da Galileia, próximo do lago de Genezaré. Eles saem da onde eles estão e se direcionam para Nazaré. Pois é, eles vão sair dali da margem do lago e vão passar para o território mais para dentro, para uma cidade que seria a cidade onde Jesus cresceu. Segundo as tradições, Jesus teria nascido em Belém, mas cresceu em Nazaré. Tudo bem. Então, não é a cidade natal, embora ele seja chamado de Jesus Nazareno, Jesus de Nazaré, ele teria nascido em Belém e depois se transferido para Nazaré. E aí eles saem da margem do lago e vão para essa cidade, que não fica na margem do lago, uma cidade muito pequena, na época um vilarejo muito pequenininho. E eles então adentram nesse vilarejo. E como nós sabemos da leitura dos evangelhos, não só da leitura das páginas do livro Boa Nova, Nazaré não era uma cidade que recebia bem Jesus. Nas vezes que ele por ali passou, ele teve momentos muito difíceis, amargos. Os evangelistas contam que quando ele chegou em Nazaré para fazer suas pregações, os homens da cidade olhavam a Jesus e diziam: mas esse não é Jesus, o filho de Maria? Não é esse o rapaz que viveu conosco tanto tempo? Não são fulano e fulano, ainda dá o nome dos possíveis irmãos dele. José é o nome de um dos irmãos, Yosef. E aí dá o nome de um segundo. Não são seus irmãos? Jacó e Yosef não são seus irmãos? Não é ele filho de Maria? Não é esse rapaz que cresceu conosco? De onde ele tirou as ideias de que ele é Messias? Ele é conhecido de nós desde novo, agora ele é Messias. Então os homens de Nazaré olhavam Jesus com profunda estranheza. Debochavam dele, não acreditavam que ele verdadeiramente fosse o Messias.
Cidade extremamente pequena, um vilarejo esquecido. Jesus nascido nesse lugar, sem ter participado de nenhuma das escolas das yeshivás de Jerusalém, sem riqueza, poder, glória, nada, apresentar-se como Messias. Era extremamente estranho que assim fosse. E a narrativa dos evangelistas conta que nesta cidade de Nazaré, está escrito nos evangelhos, e ali ele não fez muitos milagres, porque não creram nele. Só está escrito isso. Ele não fez muitos milagres porque não creram nele. Agora, coloque a sua imaginação para pensar o que deve ter acontecido. Imagine, ele tentar curar um cego e o cego não cura. Ele tenta levantar um paralítico, o paralítico não cura. As pessoas, não estou me curando, não estou me curando. O quanto deve ter sido desgastante. O evangelista não entra em detalhes, só diz, e ele não curou a muitos porque não creram nele. Outros, de repente, nem precisa vir aqui que eu sei que você não vai conseguir, não vai me curar. Então, essa agressividade, essa rejeição, esse processo de aversão até pela figura de Jesus se apresentando como Messias, é uma página muito dolorosa, amargo de ver, cercado pelos seus discípulos, recebendo a zombaria do próprio povo aonde ele cresceu. Na narrativa dos evangelhos, chega a se dar até um detalhe, que quando veem que ele está dizendo que ele é o Messias, os homens o tomam pelo braço e o arrastam até um local para jogá-lo de um penhasco. Está nos evangelhos. Para jogá-lo de um penhasco lá embaixo e levam Jesus por uma pedra até um ponto alto para jogá-lo. E quando eles estão ali, próximo do local onde vão jogar Jesus, ele simplesmente, no meio daquele povo que estava empurrando, ele para e se desembaraça de todos e sai andando pelo meio de todos e vai embora, como se ele tivesse magnetizado a turba e nada fizessem com ele. E aí diz o evangelista, e nada puderam com ele, porque ainda não havia chegado a sua hora. Este é o cenário aonde o capítulo 10 vai acontecer. Na visita de Jesus a Nazaré, nesse ambiente inóspito, agressivo, extremamente caracterizado pela rejeição, Jesus vai estar por entre os homens pregando a sua mensagem. Embora os evangelistas não falem o que se deu, as páginas do livro Boa Nova vão contar para nós algumas das ocorrências que se deram nesse dia. Diz Humberto de Campos que quando Jesus estava no meio da turba, ensinando, fazendo as suas prédicas, curando pessoas, realizando a sua natural forma de pregação, algumas pessoas se ajuntaram em torno dele e começaram a estabelecer críticas, comentários extremamente maldosos sobre Jesus. Se nós tomarmos a obra para relacionar o que eles disseram, nós vamos encontrar ali 7 pontos de agressividade que esses homens faziam com relação a Jesus. Havia um grupo que dizia que Jesus, na verdade, nada mais era do que um interesseiro pelo trono de Herodes. Ele seria, portanto, alguém que desejava destronar Herodes Antipas para assumir o trono. Era, na verdade, um conspirador, um agitador político, um homem interessado principalmente, fundamentalmente, nos aspectos políticos de seu tempo, como era comum na Galileia, o ninho dos zelotes, o grupo político adversário de Roma e que tentava expulsar os romanos da Galileia. O primeiro grupo daqueles que olham para Jesus o rotulam simplesmente como um político, como se ele fosse alguém interessado em fomentar uma revolução, uma rebelião para destronar Herodes e assumir o trono na Galileia. Herodes comandava apenas a Galileia,
não comandava a Palestina como um todo. Eram 4 os tetrarcas que haviam herdado o trono de Herodes, o pai dele, que era realmente o rei de tudo. Mas essa não era a única acusação que ele recebia. Havia um segundo grupo que dava uma outra conceituação para Jesus. Chamava Jesus de um feiticeiro incomum. Veja que não é um feiticeiro comum, é um feiticeiro incomum. Ele não passa de um feiticeiro. É um feiticeiro incomum, porque realmente ele faz umas coisas bem interessantes. Mas é um feiticeiro, gente. É simplesmente um bruxo, um mago, alguém dotado de algumas faculdades do ponto de vista da magia e que está seduzindo a população, enganando as pessoas. Observe que tanto o primeiro como o segundo não falam do conteúdo de suas pregações. O conspirador contra Herodes só está enxergando o aspecto político, não está vendo o conteúdo de amor que Jesus trazia. O feiticeiro também não tem essas características. E o terceiro acusava Jesus de ser um servo do espírito do mal. Meu Deus! Ele não passa de um servo do espírito do mal. Ele está inspirado pelos demônios. O espírito do mal tomou. Ele, na verdade, pelo que faz, é inspirado pelas trevas. O quarto olhava Jesus e comparava com a lei de Moisés. E dizia, esse é um inimigo de Moisés. Sua doutrina quer derrubar Moisés. Ele é contrário às nossas tradições. Ele é contrário à lei. Ele é, na verdade, um homem que precisa ser contido pelos anátemas que ele faz. Ele é um blasfemo. Ele precisa ser contido. A blasfêmia está na sua boca. Já o quinto grupo achava que Jesus estava a serviço de outros reinos que queriam invadir invadir a Galileia. E diziam, esse homem não passa de um servidor, de uma secla, de outros príncipes, de outros reinos interessados em nos invadir. Ele quer provocar a instabilidade política para aqueles a quem ele serve possam se infiltrar dentro do nosso país e destruir a nossa pátria, fazendo com que outros reis assumam o comando da Galileia. Um sexto grupo, criticando Jesus. Não faltavam acusadores, né? Um sexto grupo dizia que Jesus, na verdade, não passava de um traidor de Herodes Antipas. Que o interesse dele era se aproximar para depois apunhalar Antipas pelas costas. Queria fazer-se visível e notado para aproximar-se dele e depois apunhalá-lo, como se fosse alguém interesseiro que se destaca na multidão para ser visto pelos poderosos, para depois traí-los, conspirar contra e assumir o comando pelas estratégias pérfidas da traição. E esses todos que assim se misturavam possuíam uma característica. Eles não simplesmente falavam o que estavam dizendo, como espalhavam essas notícias para as outras pessoas. Havia, portanto, um grupo que, ouvindo as pregações, multiplicava as inverdades, ecoando esses mesmos predicados que eram oferecidos a Jesus, contaminando a sociedade, fazendo com que elas se retraíssem ainda mais. E espalhava-se, já naquela época, as fake news na cidade de Nazaré. Um ovo de cidade, mas já cheia de fake news, exatamente porque nós temos esse veso de ouvir o que os outros nos falam sem tirarmos lições por nós próprios daquilo que a gente pode aprender.
O ambiente era extremamente agressivo para Jesus. E os discípulos, acostumados a revidar, a dar o troco daquilo que se dizia, entraram em discussão com os acusadores de Jesus. Bateram boca, ofenderam, se desentenderam, estavam quase para agredi-los fisicamente. A discussão estava acalorada, gritos, dedos em riste apontando para os outros, ofensas recíprocas que eles faziam na tentativa de, como entendiam, defender o mestre das acusações indevidas das quais ele se fazia vítima. E Jesus, o que fez? Não fez nada. Não se defendeu, não contestou, não agrediu os homens, apenas se retirou. Diante da calúnia, das imagens negativas sobre ele, das interpretações infelizes dos seus propósitos, o Cristo não teria se defendido. Não teria feito nenhum movimento no sentido de coibir a ação dos homens. Ele poderia. Passou por entre eles no penhasco. Fez tantos fatos extraordinários. Ele, o governador da terra. O que não poderia ter feito com as criaturas que o acusavam. Mas a grandeza dos espíritos não se mede pela força material com que eles se apresentam, mas pela fortaleza de espírito e pela compreensão dilatada do que seja a vida, pela ressignificação dos propósitos do existir que eles apresentam. Nós não vamos reconhecer os grandes espíritos por eles fazerem fatos extraordinários e grandiosos, apesar de Jesus tê-los feito. Homens perversos também já fizeram feitos extraordinários. Não é isso que garante a sublimidade de uma alma, mas a capacidade dela de entender os propósitos superiores do existir, a capacidade de lidar nas horas de crise, o dom de encontrar a solução doce para os momentos conflituados e conseguir não colidir, conseguir resolver as coisas sem a confrontação, sem o enfrentamento desnecessário, que muitas vezes nós procuramos fazer na crença de que assim estamos defendendo os nossos ideais superiores. O que nós encontramos de notícias sobre todas essas coisas? Conta Humberto de Campos que depois dessa quantidade enorme de acusações e dessas discussões acaloradas dos discípulos com os acusadores de Jesus, em que alguns deles ficaram profundamente irritados, Felipe e Pedro eram os mais inflamados, estavam profundamente mexidos pela agressão que o mestre havia recebido. Esses, então, foram procurar Jesus, indignados por ele não ter reagido, ele deveria ter reagido, e chegar: Senhor, vimos que tu não reagiste, eles te acusam, e tu não dizes nada, tu vais deixar eles te acusarem. Jesus, então, na sequência do capítulo, vai responder aos discípulos através de perguntas que eles fazem, as respostas que Jesus vai lhes oferecer, costurando dessa forma a sua visão sobre essas questões. Se nós pudéssemos pegar essas lições que o livro nos oferece para essas 7 acusações que ele recebeu, nós vamos encontrar 10 lições de Jesus sobre o perdão. Aí a gente pega aí uma cartela para marcar, para ver se a gente marcou algum ponto nessa cartela. Vamos ver quem é que vai fechar a cartela e gritar bingo, se estiver cuidando desses 10 pontos, como sendo, de repente, as estratégias que Jesus nos apontou para que nós utilizássemos nas nossas horas de acusação indébita. Lá vai. Vamos começar as lições de Jesus para nós.
Lição número 1. Quando questionado pelos discípulos do porquê não se defendeu, responde Jesus: a melhor réplica é sempre a do nosso próprio trabalho. Defender-se com palavras não é tão valoroso como defender-se com as nossas próprias ações. Diante das acusações que possamos receber, não nos defendamos simplesmente com palavras, mas defendamos a nós próprios com as nossas atitudes. Se alguém nos acusa, movimentemos o nosso íntimo para que os nossos atos, para que a nossa forma de viver represente para todos nós a condição de entendermos que sim, verdadeiramente são as nossas atitudes que revelam quem nós somos e não o que dizemos. Portanto, a melhor réplica será sempre a do nosso próprio trabalho. Acusações no lar, ofensas no lar, responda com a sua própria atitude. Acusações no trabalho, responda com as suas próprias atitudes. Em todos os grupos sociais que participemos, acusações na casa espírita, respondamos com nossas atitudes e com o nosso trabalho. Não pensemos que as nossas palavras, ainda que belas, terão mais poder de convencimento do que os nossos atos, porque os que acusam não irão se convencer por aquilo que dizemos. Eles estão falando e nós vamos falar o contrário. Então, são falas numa direção, falas na outra, armas semelhantes. Então, acaba não havendo a condição de demonstração efetiva de que um dos dois está correto. São apenas palavras. As palavras contra atos não tem jeito, porque não há nada mais convincente do que uma atitude. Então eu falo e o outro diz, olha a atitude dele. Então nossas atitudes é que deverão falar por nós, ao invés das nossas simples palavras. Lição número 2, oferecida por Jesus a seus discípulos. Quando eles dizem, mas Senhor, mesmo assim, você poderia ter se defendido. Eu quis defendê-lo, eu parti para cima e eu falei mesmo. Eu ataquei. Estavam lhe atacando, eu ataquei também. Jesus então diz, segunda lição, só devemos dizer aquilo que o coração pode testificar mediante atos sinceros. Não adianta eu querer dizer uma coisa que os meus atos não combinam com o que eu estou dizendo. Então, eu posso até me defender. Você não pode usar palavras? Pode. Mas as palavras precisam estar eivadas da energia que advém dos atos. Quando eu olho para alguém e digo, eu não seria capaz de fazer isso. E eu estou convicto de que as minhas ações não fariam isso, a minha fala ela vai carregada de autoridade, porque eu estou num estado psicológico no qual eu consigo dizer que sim, a minha condição mental me garante dizer, sem agredir, que eu não faria isso. Mas para que eu diga, é necessário primeiro que eu esteja calçado pelos bons atos, para que as minhas palavras estejam repletas de boas energias. Se eu, ao contrário, ofereço palavras vazias que não são verdadeiras, elas se desfazem, elas não conseguem ter a autoridade. Então, a segunda das lições de Jesus é, pode falar? Pode falar. Mas se você for falar, tenha certeza de que seu coração está repleto das energias que advêm desse momento através do qual as nossas almas, consultando o nosso íntimo, sabem que os nossos atos interpretam de maneira legítima aquilo que dizemos. Lição número 3.
Os discípulos inconformados começam a dizer que é inadmissível. Fazemos um trabalho tão bom e eles não reconhecem o trabalho. O trabalho, mestre, que o senhor faz não merece crítica de ninguém. É absurdo alguém apresentar alguma crítica para um trabalho que só é de amor. E o senhor não defende. Não é admissível que uma pessoa ainda encontre formas para criticar o trabalho que o senhor desenvolve. Todos deveriam, portanto, reconhecer a grandeza do trabalho que o senhor faz. Resposta do Cristo. Todos nos elogiarem não é atestado de que estamos certos. Não é lindo? Não é porque todos concordam conosco que nós estamos certos. Houve tantos períodos da história da humanidade, em termos religiosos, em que a religião promoveu guerras, acendeu fogueiras, torturou pessoas, e todos os que estavam em volta diziam: é isso mesmo, nós temos que defender a nossa ideia, e esse é o caminho para reprimir os hereges. Todos elogiarem não é atestado de que estamos certos. Não é. Não é por aí que nós vamos ter a convicção de que nós estamos corretos. Se alguns nos criticam, não quer dizer que nós não estamos alcançando êxito. Porque é compreensível que algumas pessoas possam pensar diferente de nós. Lição número 4. Dizem os discípulos, mas eles precisam entender que o trabalho que nós fazemos é um trabalho maravilhoso. Eles não entendem isso. Eles não compreendem o que fazemos. Nós temos que fazer alguma coisa para que eles nos entendam e tem que procurar para provar a eles que nós somos bons. Responde Jesus. Nosso papel não é convencê-los do que fazemos. Nosso papel é servir a Deus. Ao invés de nós perdermos tempo discutindo e tentando convencer os outros, façamos a nossa parte. Sirvamos a Deus. Sigamos na rota que a gente tem para fazer. Então, há dificuldade? Mantenha-se no trabalho. Dobrou a dificuldade? Permaneça no trabalho. Porque afastando-nos do trabalho, perdemos a conexão com aqueles que nos tutelam. E aí vai ficar mais difícil. Abandonar a tarefa porque somos criticados é indicar que nós não estamos entendendo a quem servimos. Não servimos aos homens, não servimos aos que nos criticam, servimos a Deus, até mesmo no trabalho profissional. Servimos a Deus, estamos a serviço da vida na atividade que desempenhamos. Esse, o quarto conselho do Cristo. Não esquecer que o nosso papel não é agradar aos homens, mas servir a Deus. Quinto deles, os discípulos dizem, mas Senhor, o que o Senhor está propondo é muito difícil. O Senhor está querendo que a gente perdoe esses homens? Não tem como fazer isso. Eu posso até perdoar, mas eles vão ficar atravessados na minha garganta. Até perdoo, mas não vou conseguir engolir isso. E diz o Cristo, perdão não funciona assim. O perdão tem que ser oferecido com espontaneidade, lavando o coração, retirando de nós todas as tintas de dores, de ressentimentos. O perdão precisa lavar a alma por dentro para nos libertar, para nos desalgemar da circunstância infeliz de termos as nossas histórias atreladas àqueles a quem odiamos. Conceito número 6. O sexto dos conselhos oferecidos por Jesus. Os discípulos disseram, mas Senhor, não tem como. Não vou perdoar um homem desse. Eles são violentos, eles são agressivos. Aí eu perdoo, ele vem e me esfaqueia, me mata, me agride, me fere. É certo que eu perdoe quem me agride e ele vem depois e ainda me machuca mais e pode até me matar? É certo fazer isso? Jesus então diz, o perdão
não exclui a necessidade da vigilância. Por quê? Porque às vezes a gente acha que perdão significa dizer que a pessoa agora é meu amiguinho que eu vou andar de beijos e abraços com ele. Não, não é isso. Perdão aos inimigos não é tratar o inimigo como amigo, é lavar o nosso coração para não carregar o peso do ressentimento para onde nós vamos, para não carregar o outro dentro de mim com ódio. Tira ele dentro de você. Perdoar é não carregar. Jesus não carregou esses homens, eles estavam criticando, ele simplesmente se retirou e não os carregou dentro de si. Mas isso não significa dizer que nós temos que esquecer a prudência que nós devemos manter em função da necessidade de vigilância que as nossas atitudes precisam cuidar diante daqueles que nos são perigosos, agressivos. Eu perdoo não é para dizer eles não têm culpa alguma. Perdoo significa eu não carrego mágoa de você. Porque cada um de nós responderá à própria lei pelo que fez. Perdoar o outro não tira as culpas que o outro possui. Apenas me liberta para que eu faça uma história nova. Mas se eu não perdoo e guardo ódio, eu atrelo a minha história a dele e me condeno a caminhar com aquela criatura, pelas existências afora que eu tiver que viver, nos processos reencarnatórios que eu terei que experimentar. Então, não é, na verdade, o perdão um instrumento que vai dizer, não, eu perdoei, então agora eu o amo, no sentido de que agora eu não tenho mais receio nenhum dele. Não. O perdão aos inimigos, o perdão significa eu não quero guardar mágoa de você. Eu não levo peso, mas eu tenho a prudência, a vigilância, porque eu não tenho certeza se você não fará de novo. Mas eu não quero carregar o peso dentro de mim, ficar lamentando, lembrando com ódio de noite, sem dormir, ou falando para as pessoas do que você me fez, ou tramando vinganças. Nem se trama vinganças, nem se fala disso para os outros, e nem se planeja com o nosso pensamento o desejo do mal para aqueles que foram nossos agressores. Conselho número 8, apresentado, conselho número 7, apresentado por Jesus. Pedro, nessa hora, diz assim para ele, mas eu vou dar perdão para ele se ele nem se arrependeu, é certo isso? O cara nem se arrependeu e eu dou perdão, ele vai fazer de novo? Tudo bem, essa história de perdão, tudo bem, mas o cara tem que se arrepender, ele se arrepende, aí eu digo, tudo bem, você está perdoado. De Jesus. Não é necessário que o outro se arrependa para que você o perdoe. Ah, mas eu quero que ele venha até mim, se ajoelhe nos meus pés e diga, me perdoa pelo que eu fiz. Eu digo, você está perdoado. Esse é um nível de perdão, mas o perdão que o Cristo propõe é o tempo todo. Não se precisa esperar que o outro se arrependa. Ah, mas ele não se arrependeu. Problema dele se ele não se arrependeu. No livro Momentos de Decisão, no capítulo 18, uma mensagem chamada Culpa e Resgate, Marco Prisco diz o seguinte, se você tem alguma coisa contra alguém, vá com esse alguém e peça desculpa. Se ele não lhe perdoar, problema dele. Mas se você não pedir perdão, problema seu. Então, nós temos que pensar que não é porque o outro não se arrependeu que eu tenho que carregar o peso daquilo que ele me fez até o dia que ele se arrepender. Aí eu já estou doente. Então, eu tenho que fazer tudo para me desembaraçar, ainda que ele não tenha se arrependido. Ele vai se entender com a lei para lá, sei lá como ele vai fazer. Mas se eu guardar ódio, mágoa, eu atrelo o meu destino ao dele. Eu não quero carregar esse peso. Então, solta o cidadão, liberta o companheiro para que você possa fazer uma nova história e ele possa fazer uma nova também. Conselho número 8. Felipe, um dos discípulos, indignado, diz, mas Senhor, esses homens são homens endurecidos. Vai dar perdão para um cara desse que é mau? Perdão para um cara desse que não tem propósitos superiores?
ou perdoar um criminoso que lhe agride, que lhe debocha. É certo perdoar um cara desse? Ele não merece perdão, ele não se arrependeu, ele não mudou, ele é uma pessoa má, não tem sentido perdoar os maus. E Jesus pergunta para Filipe: Filipe, nem tu edificaste o reino de Deus dentro de ti. Como que tu queres criticar isso no outro, se nem tu mesmo conseguiste ainda edificar dentro da tua alma essa condição espiritual? Tu e ele também são indivíduos caminhando na direção de Deus. Não vale a pena, portanto, ficar julgando os outros por serem imperfeitos, quando nós, da nossa parte, também somos almas profundamente endividadas com a lei. Penúltima de todas as recomendações de Jesus. Pedro disse, então quer dizer que a gente não tem que se defender. Então o cara agride, ofende e a gente fica calado, não fala nada. Aí Jesus disse, não, se as tuas ações conseguem testemunhar pela tua fala, se você já possui uma vivência que testemunha o que tu estás falando, de tal sorte que você vai falar sem ódio, sem agressão, sem violência, se você vai falar para tentar justificar sem estar movido pela ira, você até pode fazer. Pode. Mas tem uma condição que está colocada na 9ª das recomendações. Pode defender-se, mas sem perder tempo. Sem perder tempo. Você se defende, mas não insiste. Passar uma tarde discutindo com uma pessoa pela rede social. Não é, sim ou não, não, mas não pode, não pode. E estamos com uma série de agressões em rede social, na tentativa de justificar para os outros o que pensamos, quando os outros já estão convictos do que pensam e nós queremos achar que as nossas palavras vão mudar a cabeça de alguém. Perda de tempo. Defender-se? Sim, mas sem perder tempo. Dar a utilização exata para as coisas, sem essa insistência descabida de insistirmos até a exaustão na expectativa ingênua de que as nossas falas vão mudar o pensamento do outro. E como última das recomendações de Jesus, a que eu achei mais bonita de todas, a mais bela das recomendações de Jesus com relação a todas essas questões. Quando os seus discípulos dizem, mas eles lhe agridem, eles lhe ofendem, eles parecem não entender aquilo que estamos levando, aquilo que o Senhor está pregando. Eles precisam conhecer a mensagem para que eles se agradem do que falamos, porque a mensagem é ótima. E Felipe diz, é inaceitável que eles não se agradem do que o Senhor prega. E o Cristo responde, querer agradar a todos é, no fundo, vaidade. Querer que todos se agradem de nós, no fundo, é vaidade. Se o Messias já havia vencido as imperfeições humanas, a vaidade não fazia parte dos seus sentimentos. Querer que todos se agradem do que eu estou falando, que todo mundo goste, no fundo, é alimentar a vaidade dentro de mim, como se eu fosse realmente um pregador extraordinário que agrada a todos. Mas, o que diz Jesus? Vaidade, querer que todos se agradem de nós. Diante de todas essas lições que a obra nos oferece, reflitamos sobre os nossos espaços de convivência, sobre o nosso lar, nosso ambiente de trabalho, nossa casa espírita, nossa comunidade em que vivemos, nosso bairro e nossa cidade, a via pública, o ônibus e qualquer outro grupo social
e exercitemos nos nossos dias os 10 conselhos de Jesus para o perdão e nos libertemos e sejamos felizes de verdade pela possibilidade de não esperarmos dos outros aquilo que, no fundo, pode ser apenas vaidade. Tem uma pergunta aqui, amigo, mas foi no início da sua fala, então eu acho que, de repente, a sua fala já foi a partir das 10 chaves, né? O passo a passo que você foi deixando para a gente. A nossa amiga Solange Guerrara, ela fez a seguinte pergunta no início da fala. Há alguma situação em que o perdão não é possível? Olha, não é que uma situação, é uma circunstância espiritual em que nós nos encontramos. Porque os egoístas não são capazes de fazer caridade. Há alguém que não é capaz de fazer a caridade? Respondem os espíritos, sim, os egoístas. Porque como eles pensam em si, eles não fazem nada nesse sentido. Agora, todos nós somos convocados ao trabalho do perdão, não pelo outro em si, mas por nós. Existe um equívoco, Milena, que as pessoas às vezes acham assim: fulano não merece o perdão, eu não vou dar perdão a ele, como se fosse uma coisa que beneficiasse o outro. Não é isso que a doutrina espírita diz. A doutrina espírita diz que quem se beneficia com o perdão sou eu, não é o outro. Porque o outro, pelo que ele fez, ele está entregue à lei. O que o outro fez é problema dele com a lei. Agora, se eu não perdoo, eu me atrelo com ele e a minha história segue com ele. É isso que você quer? Seguir com a pessoa que lhe machucou? Eu sei que existem histórias muito dolorosas de abuso, de agressão, de violência, que são difíceis de perdoar. Mas é importante que a gente entenda o seguinte: retirar a pessoa de dentro de nós é a estratégia que a gente tem para fazer uma nova história. Você quer fazer uma nova história? Então, perdoa para soltar a pessoa. Porque se você não fizer isso, você vincula a sua história dele. E aí, existem 6 consequências do perdão. 6. Vou falar rapidinho, que eu sei que tem outras coisas aí. 6 consequências, vou falar rápido. Primeira, adoece fisicamente. 2, adoece psicologicamente, fica amargo. 3, adoece emocionalmente. As emoções ficam todas cativas no passado, não vive o presente. Aí os dias se passam e eu estou sempre olhando para trás com o espelho retrovisor e a vida vai passando e a gente nem vive. 4, ganha uma obsessão miserável. Uma perturbação espiritual por conta do ódio e da mágoa. 5, essa é dose. O cara reencarna na sua casa na próxima existência. Você tem a sua família, não o perdoou, então o sujeito vai nascer dentro da sua família. Já pensou? Não perdoei, eu vou ter na minha convivência exatamente aquele que tanto me feriu, nasce pertinho de mim. Aí você pode dizer, puxa, mas são 6, o que pode ter pior do que um cara nascer na minha família sendo um espírito inimigo? Tem. Ainda tem uma coisa pior do que essa. Uma coisa é esse inimigo nascer na sua família, outra coisa é você ir sozinho para morar na família dele. Porque enquanto ele vier para a sua, você ainda está cercado dos seus amores com uma nota dissonante aí, você que gosta de música, Milena, uma nota dissonante no meio disso. A outra coisa é você nascer num lar completamente estranho, pai estranho, mãe estranha, irmãos estranhos e um irmão inimigo. Olha que beleza. Então, a estratégia qual é? Perdoar agora, ainda que nos pareça difícil, para que a gente consiga fazer uma nova história e não repetir as experiências passadas. Profundo, amigo. E dentro disso que você falou, a gente vai pelos caminhos do entendimento e do sentimento. Né? Se ainda não há aquele sentimento total, porque eu acredito, né? O ensino, a doutrina nos ensina. Quando nós realizamos o processo de autoconhecimento e vamos entendendo as nossas dificuldades, as nossas fraquezas, nós vamos compreendendo as dificuldades e fraquezas alheias. Eu achei um ponto muito interessante que você trouxe, que perdoar, nesse sentido de compreender, saber que o outro, na condição humana, assim como nós, tem as fraquezas, tem as falhas, não significa ingenuidade, significa prudência, saber que assim como nós temos a capacidade de fracassar novamente, o outro também possui. Então, achei muito interessante essa chamada de atenção que você trouxe para a gente. Tem uma outra também, tá? Perdoar não significa voltar, tá bom? Porque ele diz assim, você tem que perdoar esse meu marido, o que eu vou fazer? Não, tem que perdoar.
Ai, mas não quero mais morar com ele, não quero mais estar casada com ele. Então, perdoar um cônjuge, um parceiro afetivo, não significa que não, você perdoa, então traz ele de volta para casa. Não. Perdoar é tirar aquela mágoa. Pode até voltar se quiser, mas se não quiser, o importante é que a gente não se olhe mais com aquele olhar fulminante, não se queira mais o mal do outro. Então, eu perdoo é quando eu tiro esse peso de dentro de mim. Como é que eu vou saber se eu consegui perdoar alguém? É que eu consigo contar a história sem chorar. Quando eu conto a história, eu não me emociono mais. Quando eu conto a história, eu não sinto o meu coração ficar agitado. A minha respiração não muda quando eu digo, então aconteceu isso, ele fez assim, aconteceu tal. Quando eu conto a história, eu percebo que o meu emocional não participa da narrativa, o perdão foi alcançado. Mas eu digo assim, eu já perdoei ele, mas eu não consigo, aí chora. O perdão está em vias de acontecer, mas ele não se concretizou ainda. Tá bom? Amigo, a nossa amiga Marlene Rosa, ela diz assim, Meu Jorge, Deus! tá vendo? Como adequar a nossa realidade que a atitude de Jesus, retirando-se de Nazaré, com um tranquilo sorriso, não foi fraqueza, covardia. Aí ela diz assim, dê um exemplo prático. Para facilitar, amigo, para facilitar. O que Um acontece abraço para ali, Marlene. o que acontece, Marlene, nessas circunstâncias, é a gente não se agastar com as pessoas. Quando você vê uma criança agir com você de maneira agressiva, você não se magoa com ela. Quando ela diz, você não deixou eu sair, você é chata. Você não fica com raivas. Vem cá, para com isso, vem cá, isso é para o teu bem, você não pode ir, vem cá. Olha, vem cá, vem ver a televisão, vem ver uma coisa, eu te mostrar uma coisa. Você não se magoa. Por quê? Porque você, numa condição de maturidade, você lê o outro e tem uma visão diferente da dela. Então, quando nós estamos num cenário como o nosso, que a gente está vivendo, de espíritos ainda tão imperfeitos, e sofremos uma agressão, o que temos que fazer? Nós temos que nos aproximar da visão que Jesus tinha das coisas. Qual? Sou uma alma imortal. Sou um espírito a caminho da imortalidade, da felicidade. Não sou um corpo de carne. Isso que está acontecendo é uma circunstância temporal, mas eu sou atemporal. Eu vou existir para sempre e posso tirar uma lição disso. Mas se eu, de repente, devolver, se eu me enxergar como pessoa simplesmente e o outro como pessoa, eu posso me desequilibrar. Então, preciso me ver como espírito imortal. Não posso deixar de me perceber como uma alma que precisa se resolver para ser feliz. Então, ressignificar em nós o sentido de espírito, ressignificar no outro o sentido de espírito. Às vezes a gente tem um filho difícil, aí você diz, vem cá que eu quero falar contigo agora. Mas se você olha para ele como pessoa e você pessoa, você pode até agredi-lo. Mas quando você olha para ele como espírito que é, e você como espírito também que é, e que no fundo ele é filho de Deus e não seu, ele está por empréstimo, aí você diz, vem cá, meu filho, o que você está fazendo está muito errado. Mas o seu coração já não vem mais com a mesma energia de agressividade. E aí sugiro, Marlene, exatamente isso, essa ressignificação do que somos diante dos processos de agressão, para que eu não perca a bússola de quem sou eu. Isso significa autoconhecimento. O que é autoconhecimento? Saber quem eu sou. E o quem eu sou? Eu sou um espírito, não sou um corpo. Então, quando eu me autoconheço e digo, meu Deus, sou uma alma imortal, não sou um corpo, a minha vida se transforma nessa ótica. E aí, nessa hora, a gente passa a ver diferente. Agora, o sorriso que Jesus deu foi legítimo, tá? Não vale o sorriso sarcástico da nossa imperfeição, que diz assim, não vou nem discutir com você, tá bom? E dá um sorriso sarcástico e sai. Isso não é uma atitude evoluída. O sorriso do Cristo é um sorriso de serenidade. E muitas vezes a gente dá aquele sorriso irônico e se levanta de uma mesa como quem diz, você não vale nem a pena discutir com você. Você nem merece. Você não merece nem que eu discuta com você. Então isso aí demonstra inferioridade. Não é essa a característica que a gente tem que buscar. Amigo, tem um comentário aqui da Cel Barros, ela diz assim, uma pessoa me fez muito mal,
Eu demorei muito, mas consegui perdoar. Fiz uma autoanálise e descobri que eu também tive a minha parte de culpa nos acontecimentos. Olha só, é algo mais além, né? A autoanálise que ela faz. É mais fácil perdoar quando a gente faz esse processo de autoanálise e descobre que tivemos parcela de culpa. Por exemplo, casais que se separam, aí você diz, ele me deixou, ele me abandonou, ele foi embora. E depois você volta sobre seus próprios passos, analisa a vida conjugal e diz, eu também tive parcela de culpa. Nessas circunstâncias, é até mais fácil que a gente consiga fazer esse processo de perdão. Ele é mais difícil quando nós somos realmente alguém que, pela nossa ótica, nada fizemos para merecer as agressões que recebemos. Quantos de nós, às vezes, somos vítimas da agressão dos outros, sem que tenhamos passado por alguma circunstância que tenha provocado no outro aquilo? Eu falo de maneira assim bastante clara, para não ficar dúvida, os casos de abuso, o qual você não fez nada para que aquilo acontecesse e o outro atropelou a sua vida com as suas atitudes. E depois você vai ter que juntar os seus cacos e trabalhar o processo do perdão para que você não siga sequelado, não sequele seus filhos, não sequele sua relação conjugal e construa um futuro feliz, porque o outro, que foi o agressor, ele está entregue à própria lei, sem a necessidade que nenhum de nós levante o braço vingador, porque a lei possui os seus mecanismos naturais para realizar o processo de atingimento de cada um de nós. E a Tereza Cristina, amigo, ela diz assim, você viu que o tema mexe com todos nós, né? Porque é algo que nós fazemos esse exercício diariamente, constantemente. Um irmão aqui agora me passou, uma irmã, ela comentou, ao mesmo tempo em que nós exercitamos muito a questão do perdão, nós também magoamos muito ainda. É importante observarmos isso. E aí a Tereza Cristina, ela diz assim, eu acredito que seja dessa forma, porque ela botou, se beneficiar não será egoísmo, exatamente no momento em que você falava do perdão, quando nós o praticamos, é primeiro o benefício em nós mesmos, para nós mesmos. E aí eu vou unir a pergunta da Tereza, eu vou colocar, vou te fazer uma solicitação bem simples, amigo. O perdoar 70 vezes 7. Só isso, tá bom? Essa expressão 70 vezes 7, ela está na Gênesis, tá? Quando Caim matou Abel, isso aí é mitologia, não é para ninguém pegar isso de maneira literal. Quando Caim matou Abel, Deus fez uma marca na testa de Caim para que ninguém o matasse. Para que ninguém o matasse. E disse, se alguém matar Caim, eu o vingarei 7 vezes. Então, para quem matasse Caim, Deus vingaria 7 vezes. Eu não vou dizer ao certo, acho que são 5 gerações depois de Caim, houve um personagem que eu não vou lembrar agora o nome dele, que também era muito mau, e diz, eu sou descendente de Caim. E se Deus marcou para punir 7 vezes quem fizesse mal a Caim, a mim, se agredirem, terá que ser punido 70 vezes 7 vezes. Então, o 70 vezes 7, ele faz parte do ideário judaico como sendo um número imenso, um número muito grande. Não é 490, é uma quantidade enorme de vezes. E aí, quando nesse capítulo 10 ele encerra exatamente com essa pergunta. Pedro diz assim, Senhor, até quantas vezes deverei perdoar o meu irmão? Até 7? E diz o Cristo, não te digo até 7, mas 70 vezes 7. Essa frase que está no texto do capítulo 10 do Boa Nova, que é o texto que estamos estudando hoje, ela aparece no capítulo 18 de Mateus, só lá que aparece. O capítulo 18 de Mateus é um capítulo muito particular do Evangelho, porque é um capítulo onde Jesus faz uma reunião com os discípulos. Ele falava para uma pessoa, conversando com um, ele falava com a multidão e falava com o colégio dos 12. O capítulo 18 é uma reunião interna com os 12. Então, nessa reunião, ele bota os discípulos dentro da sala e diz, eu quero bater um papo só com vocês aqui. Aí é uma conversa fechada, Jesus com os 12.
E aí um deles diz assim, Senhor, qual de nós é o maior? Aí diz, o maior de vocês será o que servir mais o outro. Aquele que for, olha como for como menino. Então ele compara com o menino que é aquele que mais serve. Aí ele começa a fazer umas etapas. Se no colégio um dos 12 se perder, então eu vou buscar o que se perdeu e reintegro ele no grupo, a ovelha perdida. Ele vai contar a história. Quando eu reintegrar, as ovelhas recebem o que foi e não fazem nenhum questionamento, coisa que a gente não faz. Quando alguém do grupo espírita se desvia, e aí Deus vai e volta a pessoa e diz, mas fulano não pode mais assumir essa responsabilidade. E as ovelhas não fazem nenhum tipo de juízo de valor. A ovelha desgarrou, papai do céu trouxe de volta, reintegra e segue, é a vida que segue. Aí diz assim, vocês que são irmãos, se um brigar com o outro, você vai com ele e tenta se reconciliar. Se não conseguir se você se reconciliar, beleza. Se não conseguir se reconciliar, chama um ou dois e vai conversar vocês para tentar reconciliar. Se não conseguir, chama os 12. Reúne os 12 e expõe o que está acontecendo para que os 12 julguem se aquele companheiro, no caso que ele chama de irmão, se o irmão merece ser ainda integrado ao grupo ou se ele tem que ser desligado. Se os 12 decidirem que ele não merece mais, então ele vai ser retirado. E tudo que desligar na terra, desliga no céu. E o que ligares na terra, vai se ligar no céu. Proteção espiritual. Aí Pedro diz, e até quantas vezes deverei perdoar meu irmão? Ele está falando no colégio dos 12. Se o colega da casa espírita perdoar, até quantas vezes devo perdoar? Esse irmão que ele está falando não é o sacerdote, não é o doutor da lei. Ele está perguntando, é dos 12 ali. E até quantas vezes deveria eu perdoar o meu irmão? Eles não chamavam os sacerdotes de irmão. Era lá no colégio. Aí é que Jesus diz, não te digo 7, mas 70 vezes 7. Pedro, não fica contando. Perdoa o companheiro e toca para frente. Incrível, né, amigo? E aí eu vou fazer a última pergunta da noite. Provavelmente a gente não vai conseguir atender todos os irmãos, mas a irmã disse assim, a Graziela Politano. Ela diz, faz a minha pergunta, por favor. Acredito ser fácil perdoar o outro, mas quando temos que nos auto-perdoar, você convive com esse conflito dentro de você todos os dias. E aí, amigo? Perdoar a si mesmo é uma tarefa bastante difícil. E a estratégia mais adequada para que você consiga perdoar a si mesmo é você compreender que você hoje tem uma visão diferente da que você teve lá atrás. Por isso que você quer se auto-perdoar. Se o que você fez no passado você acha que estava certo, e aí você está adulto hoje, olha para a adolescência e diz, não, o que eu fiz estava certo, não tem porquê você está preocupado com perdão. Afinal de contas, você não acha que fez nada errado, não entendeu que mudou nada. A gente, quando quer se auto-perdoar, é porque, na condição que estamos hoje, olhamos para trás e dizemos o que eu fiz estava errado. Então, eu tenho uma visão hoje que não é a visão que eu tinha antes. Se a minha visão de hoje não é a visão que eu tinha antes, eu não sou mais a mesma pessoa. Essa é a sacada para o auto-perdão. Eu tenho que olhar para a minha adolescente e dizer, eu preciso acolher o adolescente que errou, que não sou mais eu. O adolescente que errou não fui eu. Quem fez o que fez não é mais eu, porque eu não sou mais capaz de fazer o que eu fiz. Então eu digo, eu preciso visitar o meu eu frágil e dizer a ele que eu o perdoo pelo que ele fez. Porque ninguém faz o que acha errado. Ele fez aquilo que ele fez, adolescente, porque ele achava que era o certo. Então a gente revisita na nossa mente essa nossa porção frágil, conversa com ela e faz as pazes com ela e diz, o que você fez não era certo. Mas você não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Então hoje eu vim te resgatar, eu vim te buscar, para que você consiga ter liberdade e felicidade. E aí você faz uma reconciliação com o seu passado. Então é um processo de autoconhecimento, de autoaceitação e autoacolhimento. Você tem que se autoacolher. Se eu não me autoacolho, eu não consigo fazer. Eu só consigo me autoacolher se eu entender que eu sou dois. O meu eu de hoje e o meu eu do ontem. O meu eu de hoje não é o eu do ontem, e é o meu eu de hoje que socorre o que fez o equívoco lá atrás. Não sei se eu me faço claro no que eu quero dizer.
Então, eu preciso visitar a adolescente que, de repente, tropeçou na época que era jovenzinha e dizer: eu agora tenho idade para ser tua mãe, eu vim te buscar, para te dizer que eu te acolho. Eu te coloco no meu braço, eu te cuido, e você precisa de ajuda. E tem um poema da Sâmia sobre isso que eu gostaria de ler, se você me permitir. É um sonetinho. São só 14 versos, é rapidinho. O poema se chama Autoencontro e fala exatamente disso. O poema diz assim: eu mergulho no abismo de mim mesmo, me procuro na caverna em que me escondo e me encontro encurvado em sofrimento, na escuridão, meus erros camuflando. Me aproximo e, em meio a densas trevas, me conheço, me abraço, me consolo, me perdoo, me acolhendo e, sem reservas, com ternura, me aconchego no meu colo. Regozijo ao descobrir-me sem ser falso, me preencho por amar-me e ser amado, e decido a mim mesmo resgatar. Me retiro da caverna nos meus braços. Me apresento à liberdade encantado e me entrego inteiro à vida por me amar. Jorge Elahá encerra com o lembrete mais poderoso. Perdoar é um ato de amor consigo mesmo. É escolher romper as correntes que antes te mantinham refém de memórias dolorosas. Imagine-se reconstruindo um jardim devastado pela tempestade. Cada ato de perdão é uma semente. Cada oração sincera é chuva que cai. E, aos poucos, flores de paz, começam a brotar no solo antes seco do seu coração. O Espiritismo nos ensina. Somos almas eternas, marcadas por feridas que atravessam vidas, mas também por oportunidades infinitas de cura. Se essa mensagem alcançou sua alma, não se cale. Compartilhe com quem ainda vive um cárcere de ressentimento. Comente o que seu coração está pedindo hoje. E inscreva-se, porque quem decide perdoar escolhe renovar cada dia.